Glória a Deus. Como é bom, meus irmãos, ser igreja. Como é bom poder partilhar aquilo que o Senhor está fazendo, poder ver a potente mão do Senhor. Tenho absoluta certeza que Deus tem nos surpreendido e Ele vai continuar nos surpreendendo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é um Deus vivo, um Deus poderoso, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta, e eu sei que Ele está pronto para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e imaginamos, amém? Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 5. Hoje nós vamos aprender alguns princípios com o encontro de Jesus. Se nós observarmos os evangelhos, Jesus teve alguns encontros, e todos os encontros que Jesus teve, Ele nos ensina, Ele nos inspira, Ele nos aponta a desenvolver e se tornar aquilo que Ele nos programou como filhos de Deus para ser. Deus não se enganou com você. Não sei você, mas em alguma época da minha vida, em algum momento da minha história, eu achei que Deus tinha se enganado comigo, tinha se esquecido de mim. Mas quando observamos as Escrituras, não, Deus não se enganou com você. Talvez o que você tem passado, tudo isso serve por um propósito. Eu falei que no ano de 2023, eu aprendi algo que diz em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, creio que as suas lutas, as suas angústias, os seus problemas, as suas dores, ou só eu que passo por isso? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando nós olhamos para esse texto de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, nós podemos aprender. Eu gostaria de ler com a igreja. Abra aí, eu acredito do tempo que eu falei, já deu tempo de abrir. Abra aí seu celular, abra aí sua Bíblia, abra aí qualquer coisa. Mas aqui nós não vamos falar, abra aí em qualquer lugar, não, abra aí. Estou vendo bastante gente. Se você não achou, nós continuamos esperando. Temos até meia-noite para terminar o culto. Amém? Ouviu um amém aí? Amém? Aí, ó, só a Fabi, estou de férias, aleluia. Amém? O texto das Sagradas Escrituras no Evangelho segundo João diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Fala assim, o tanque de Betesda. Tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Repete comigo, grande número de pessoas doentes e inválidas. Não repitam. Cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas.
o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Repitam comigo, ali havia um paralítico há 35 anos. 38 anos, obrigado. Era só para ver se vocês estavam atentos. Então vamos repetir de novo. Ali havia um paralítico que estava ali há 38 anos. Versículo 6. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Fala assim, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse-lhe o paralítico. Não repita. Disse-lhe o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada e quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos seus milagres. Obrigado porque o Senhor ainda faz milagres. Obrigado porque o Senhor é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Eu te peço que esta palavra gere algo do céu nas nossas vidas. Eu te peço que nesta palavra o Senhor desperte um milagre em nós. Que esta palavra, da mesma forma que o Senhor ministrou a este paralítico, que o Senhor faça essa pergunta para nós nesta noite. Esta pergunta e esta afirmação: o que queres que eu te faça? E levanta e anda. Eu, como ministro da tua palavra, me coloco diante do teu altar. Que não seja eu, mas sim seja o Senhor. Desperta algo do céu em nós. Desperta a tua igreja. Desperte o teu povo, desperte quem está assistindo, desperte quem irá assistir, para sermos e vivermos aquilo que o Senhor nos planejou. Eu te peço perdão pelo meu falar, pelo meu agir, pelo meu pensar. Que eu seja um instrumento do Senhor nesta noite. Um instrumento de bênção, um instrumento de cura, um propagador do teu evangelho. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta semana eu tive o privilégio de estar em um café de pastores. Todo mês está acontecendo na igreja Quírios. Pastor Klaus junto com o pastor Anésio. Pastor Klaus da igreja Quírios e o pastor Anésio da igreja Carisma, em Osasco, uma igreja muito saudável, duas igrejas muito saudáveis, muito relevantes. E uma coisa que me aproxima do pastor Anésio, a Pamela, no início da sua conversão, frequentou um período a igreja Carisma em Osasco. E quando eu falei isso para o pastor Anésio, falei: pastor Anésio, eu quero te contar um testemunho.
A minha esposa passou um período da sua adolescência na Carisma. E hoje ela é uma pastora, uma mulher de Deus. Aí ele me abraçou e falou: meu Deus, como isso é lindo, isso é reino. E eles tomaram esta iniciativa junto com o pastor Josué. E este mês foi o segundo mês que eu tive presente. Esse mês nós fomos ministrados pelo pastor Arival, pastor da igreja presbiteriana em Pinheiros. E o mês que vem vai ser o pastor Hernandes Dias Lopes. Então ali nós temos sido alimentados. E o pastor Arivaldo trouxe alguns princípios do que é ser igreja. E uma coisa que me chamou a atenção, meus irmãos, hoje a igreja dele está tendo um crescimento e um desenvolvimento extraordinário. E foi feita uma pergunta para ele, falou assim: pastor, como é o desenvolvimento da sua igreja em meio a essas igrejas modernas, churches e isso e aquilo? Ele falou: meu irmão, a única coisa que a gente faz lá, a gente prega a palavra. E a palavra é muito simples, é você ler o texto e explicar o texto. A gente vê muitas pessoas querendo inventar revelações que não houve em 2000 anos, e as pessoas querem ter a revelação agora. Aí ele até brincou, falou assim: meu, esse negócio de igreja de parede preta. Eu falei: meu Deus, vou pintar a parede agora. E como é bom. E nesta noite eu queria simplesmente explicar este texto e aprender com este texto a se desenvolver, a se tornar aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua história. E quando nós vamos para o contexto deste texto, já falamos algumas vezes a respeito do Evangelho de João, e o Evangelho de João foi o último evangelho a ser escrito. Dos 4 evangelhos, João foi o último. Diz a tradição que Marcos foi o primeiro, e serviu como base para os outros evangelhos. E eu sempre gosto, eu sou apaixonado pelo The Chosen. Semana passada eu preguei em João capítulo 15, hoje estou pregando em João capítulo 5, e eu me recordo quando no The Chosen tem uma cena de João escrevendo o seu evangelho, as palavras, a forma, e ele foi escrito por último, ele foi escrito como no final do 1º século, quando todos os outros evangelhos já foram escritos. Diz a história, diz a tradição, que aproximadamente 20 anos depois do primeiro evangelho ser escrito, 20 anos que a igreja já tinha contato com o evangelho, com os outros evangelhos, João escreve o seu evangelho. E João escreve, e se nós olharmos a história no 1º século, havia algumas discórdias, havia algumas batalhas dentro da igreja, e uma das batalhas a qual a igreja estava passando era a dúvida que tinha sobre a divindade de Cristo. Aí João, em meio a esta batalha, em meio a esta crise da igreja, João vem e escreve o seu evangelho com um propósito bem específico, de provar que Jesus era filho de Deus, provar que Jesus era Deus, e provar a divindade de quem Jesus era.
Assim, João escolhe duas maneiras, no seu evangelho. Se você observar o evangelho de João, tem duas maneiras específicas que João escolhe para provar que Jesus é Deus. Primeiro, Jesus possui os mesmos atributos de Deus: onipotência, onisciência, depois da sua ida ao céu, onipresença. Em João capítulo 8, versículo 52, quando Jesus responde ao povo, Jesus responde o seu público dizendo, João capítulo 8, versículo 52, ele diz assim: eu lhes afirmo, que antes de Abraão nascer, põe aí, João 8, 52, por gentileza. Cadê? Desculpa, João 8, 58, ou 8, 52? Não, põe o 58, é isso, desculpa, na minha anotação aqui está 52, mas é 58. Respondeu Jesus afirmando que antes de Abraão nascer, eu sou. E se nós olharmos no Antigo Testamento, se olharmos na antiga aliança, eu sou, foi a grande maneira que Javé, já falei aqui sobre isso, se revelava quem ele era. E quando olhamos no Evangelho de João, João reúne 7 declarações poderosas que eu sou. Em João capítulo 6, versículo 35, João diz e declara, Jesus declara no Evangelho: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. João capítulo 10, versículo 9, Jesus declara: eu sou a porta das ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus declara: eu sou o bom pastor. João capítulo 11, versículo 25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele termina o seu eu sou, no capítulo 15, a qual nós lemos semana passada, capítulo 15, versículo 1, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Essas 7 declarações mostram que Jesus tem os mesmos atributos do Deus Todo-Poderoso. Então João está querendo mostrar para a igreja, João está querendo mostrar para o povo de Deus: eu sou Deus. João está querendo mostrar para a igreja, João está mostrando para a igreja, João está consolidando a igreja, afirmando que Jesus era Deus, que tinha os mesmos atributos. E a segunda maneira que João traz no seu evangelho, sustenta no seu evangelho, que Jesus fazia as mesmas obras de Deus. E como eu falei na oração, como eu falei no começo, assim João pega 7 milagres de Jesus, para provar que Jesus fazia
as mesmas obras de Deus. João capítulo 2, Jesus começa o seu ministério e começa a sua vida ministerial em um casamento, fazendo o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Em João capítulo 4, Jesus cura a filha do oficial. João capítulo 5, Jesus cura o paralítico, o texto a qual nós lemos agora. No versículo 6, no capítulo 6, Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães. No capítulo 6 também Jesus anda sobre o mar, sobre as águas. Jesus no capítulo 9 de João, João mostra Jesus no capítulo 9 curando um cego de nascença. E ele termina o seu último milagre, o seu 7º milagre, em João capítulo 11, ressuscitando Lázaro. Ou seja, ele tem os mesmos atributos de Deus, e ele faz as mesmas obras de Deus. Dessas duas maneiras, João, no seu evangelho, defende a divindade de Jesus. Destas duas maneiras, João nos aponta e ensina a igreja que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. João ensina a sua igreja que ele fez milagre, ele faz milagre e ele deseja fazer milagre. E nesta noite eu queria atentar um pouco sobre o terceiro milagre de Jesus, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Quando observamos no versículo 1, diz assim: Pois disso havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Estudando, uma coisa que me chama a atenção, se eu não me engano, Jerusalém ficava a 850 metros acima do, como que chama? Do nível do mar. E sempre que você vai ver o povo indo para Jerusalém, a Bíblia vai dizer, eles subiam para Jerusalém. E sempre que saíam, lembra o bom samaritano? A pessoa estava vindo de onde? Descendo de Jerusalém. O que isso tem a ver? Nada. Só para dizer que Jerusalém fica a 800 metros, 850 metros, acima do nível do mar. Mas uma coisa que me chama a atenção, Jesus estava indo para uma festa judaica. O texto não diz qual é a festa, não diz que era tabernáculo, não diz que era Pentecoste, não diz que era a festa da colheita. Afinal, Jesus era um judeu. Mas eu posso dizer uma coisa hoje, meu irmão? Jesus era judeu, mas o Novo Testamento não diz que ele festejava as festas judaicas. Shofá, Kepá, Talit. Para quem tem ouvidos, ouçam. A gente vê todo mundo judaizando a igreja. A igreja não é judaica, a igreja é cristã. E o versículo 2 diz que ele decide, olha no versículo 2, ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, ali havia um tanque chamado na linguagem hebraica Betesda. Ou seja,
ele está indo para Jerusalém, ele está subindo para Jerusalém, ele propositalmente, intencionalmente, ele decide passar em Betesda, que ali havia um tanque. Lembra que ele decide passar em Samaria? Da mesma maneira que naquele dia que ele decide passar em Samaria, ele marcou um encontro no céu com a mulher samaritana, ele decide passar por Betesda e marca um encontro no céu com um homem paralítico. E olha que interessante, ali não era, e no hebraico, a palavra Betesda significa casa de misericórdia. E olhando no contexto, ali não havia misericórdia. Ali havia choro, ali havia desespero. A Bíblia diz que ali não era um hospital, mas era mais ou menos uma espécie de depósito de pessoas amarguradas e sem cura. Pessoas desesperadas. E ali não era poucas pessoas. Se observarmos no versículo 3 o que diz, ali havia uma multidão de pessoas desesperadas. Pessoas com doenças incuráveis, pessoas desenganadas, pessoas com problemas sem soluções. Mas, pega isso no seu espírito, Jesus intencionalmente decide ir naquele lugar. E no versículo 4 nos mostra que todos estavam esperando o quê? A cura. Eu já preguei aqui outras vezes falando sobre este encontro, e diz que este tanque era um encontro pagão. Era um encontro este tanque era um encontro que pessoas estavam ali esperando algo que não era de Deus. O texto diz que era um anjo do Senhor, mas nós não podemos afirmar. Historicamente, biblicamente mostra que literalmente um anjo tocava e as pessoas eram curadas. Alguns dizem que era um fenômeno. Não temos outras informações, mas que de fato algo real acontecia. Como eu disse, historicamente alguns diziam que era uma crendice popular, mas que de certo, o texto diz que de tempo em tempo, um anjo tocava e alguém era curado. Que de tempos em tempos, aquele lugar realmente tinha misericórdia. Como eu disse, Jesus estava indo para uma festa, mas ele decide passar na casa da misericórdia, que não havia misericórdia, havia choro, havia desespero, havia solidão, havia desilusão, mas quando Jesus chega neste ambiente, a misericórdia chega naquele lugar. Pastor, o que tem a ver com isso? Eu não sei qual é a sua batalha. Eu não sei qual é o seu sofrimento. Mas Jesus quer trazer misericórdia. Talvez você está aqui nesta noite da mesma maneira que aquele povo, com aquela multidão, sem esperança, sem perspectiva,
Mas eu quero te dizer, Jesus foi em direção a Betesda. E da mesma maneira que Jesus marcou este encontro em Betesda, hoje Deus marca este encontro com você, para gerar algo do céu. E quando nós vamos dar continuidade no texto, no versículo 5, o que diz? E ali estava certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Este homem exemplificava aquele lugar. Acredito que não só ele, mas ali havia uma multidão que já fazia muitos anos que estava naquele lugar, sem esperança, sofrendo. E aí onde eu gosto de The Chosen relata este cenário, relata esta passagem bíblica. Na dramaturgia, o paralítico é irmão de Simão, o Zelote. Passa-se anos, sofrimento, angústia, necessidade. Ali, na dramaturgia, mostra que ele estava vivendo uma vida de esmolé, de mendigo, sem nenhuma provisão. Ele mostra a característica daquele povo, que era um povo carente, um povo sem esperança, um povo com problemas sem solução. Talvez você está aqui pensando que os seus problemas não têm mais solução. Mas eu quero te dizer, talvez você chegou aqui da mesma maneira, pensando que os seus problemas não têm solução, que talvez a sua doença é incurável, talvez como aquele homem que a medicina da época não poderia fazer nada, não poderia trazer esperança. E todas as vezes que nós estamos aprisionados em meio às nossas lutas, aprisionados em meio às nossas batalhas, em meio os nossos medos, os nossos traumas, o texto diz que Jesus chega e olha para ele. Ele estava tão envolvido com a sua dor, tão envolvido com as suas limitações, que ele não vê Jesus chegando. O texto diz que foi Jesus que chegou e Jesus que toma a iniciativa. E o que traz isso para o nosso tempo? Eu já falei aqui que um dia eu vou fazer o culto das lamentações. Mas qual é o meu medo? Desse culto não terminar nunca. Tenho absoluta certeza que no primeiro dia só vai dar para a primeira fileira falar. Vamos pôr lá 3 horas de culto, só a primeira fileira vai falar. Tenho certeza que cada um vai falar no mínimo meia hora das suas dores. Ou seja, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias para a gente terminar o culto da lamentação. Porque muitas vezes a nossa dor é maior do que a de qualquer um. E quando às vezes a gente fica olhando para a nossa dor e
e alimentando esta dor, nós não vemos Jesus chegar. E sabe o que Jesus está dizendo nesta noite? Eu estou aqui. Sabe o que Jesus está nos dizendo nesta noite? Ei, olha para mim. Ei, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, eu sou o mesmo para a eternidade. Ei, não deixe os seus medos te paralisar, não deixa as suas angústias te paralisar, não deixa a sua crença limitante te paralisar. Ontem a Maia falou algo muito pesado comigo, e eu sou o amor da vida dela, e eu confesso que aquilo mexeu comigo, porque ele me remeteu aos meus medos, me remeteu aos meus traumas. Uma menina de 4 anos, e foi quando na noite, Jesus começou a ministrar esta palavra ao meu coração, dizendo: ei, isso não tem a ver com o que você pensa que você é, tem a ver o que eu digo ao seu respeito. Isso não tem a ver com ser pastor, isso não tem a ver com ser super-herói, tem a ver com a realidade cristã. É você matar o seu gigante todos os dias. Historicamente, o seu velho homem tem que morrer onde? No batismo. Mas às vezes a gente esquece que o miserável sabe nadar, e ele vem e bate a porta. Acredito que essa realidade batia todos os dias na vida deste homem, que impediu, talvez, o texto diz quanto? 35 anos. Essa foi pegadinha. Talvez ele já estava cauterizado pela decepção. Talvez ele já estava conformado com a sua vida, estava conformado com aquilo que ele vivia. Talvez você já se conformou com o que você está vivendo. Eu nada posso, eu nada tenho, eu nada sou. Meu pastor dizia, o crente, como que é? Margarida, sei lá. Eu falo crente, não tem um bichinho lá num desenho que falava, ó céus, ó a vida, qual é o desenho? Não, não é esse não, irmão. É? É isso mesmo, Rivaldão? É? Dá. Ó céus, ó a vida. Muitas vezes a gente está nessa. Só os tiozão, né? Estou me sentindo tiozão. E às vezes a gente se apega a isso. Palavras que foram ditas lá atrás. Eu lembro uma palavra que me perseguiu anos e anos. Eu era adolescente, estava fazendo cerol. Fazia cerol, viu, Nutelas? Fazia. Agora como que é? Já vou comprar a linha chilena, os Nutella. Eu fazia cerol, batia lá, tal. Enfim, o que tem a ver com a pregação? Nada. Mas eu estava fazendo cerol. Junto com meu amigo, estava na calçada da vizinha dele, e quebrou um monte de vidro na calçada da vizinha dele. Essa mulher saiu e gritou comigo, dizendo:
sai da porta da minha casa, seu filho de maconheiro. E aquilo eu fiquei preso por anos e anos. Até um dia que eu me encontrei com Jesus. Eu não sabia falar, eu não sabia me portar, eu não tinha sonhos, igual esse homem. O medo já tinha cauterizado as minhas depressões, a realidade a qual eu vivia já tinha cauterizado a minha mente. Eu falava, tá bom, eu só vou ser isso e acabou. Vou terminar minha vida, só o Rafael vai lembrar acho que só o Rafael, a dona Marlene, minha mãe. E a irmã Sônia, a irmã Edna, a irmã Cida. Eu vou terminar minha vida jogando truco no bar do Ralaia. Mas Jesus entrou na minha vida. Da mesma maneira que Jesus teve a iniciativa de ir na direção deste homem, porque foi Jesus que teve a iniciativa, foi Jesus que tomou o primeiro passo em direção a este homem. E eu já tenho falado aqui, meu irmão, nós temos que mudar a nossa mente, nós não podemos mais falar, eu aceitei Jesus, não. Eu encontrei Jesus, peraí, Jesus estava perdido? Quem estava perdido era nós. Jesus nos encontrou, Jesus nos aceitou, Jesus mudou a nossa vida, Jesus que tomou a primeira iniciativa na direção daquele homem. É desta maneira que Jesus toma a primeira iniciativa na minha direção e na sua direção. Jesus anda na direção deste homem. Jesus anda e inicia o processo de cura na vida deste homem. Jesus que inicia o processo de cura sobre a sua vida. Para de falar, eu não consigo, eu sou muito pecador. Jesus está indo na sua direção. Lembre em João capítulo 15, versículo 16, da semana passada. Não foste vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Foi Jesus que nos escolheu, foi Jesus que tomou a iniciativa de ir na nossa direção para transformar a nossa vida. Jesus não foi na sua direção por você ser o centro da vontade dele, não. Jesus foi na sua direção porque você é pecador. Jesus foi na sua direção porque você carece da presença dele. E nesta noite Deus está dizendo: ei igreja, ei meu povo, eu estou indo em sua direção. Eu estou indo na sua direção, para você deixar de olhar para você mesmo, para você deixar de focar nas suas dores, para você deixar de focar nos seus problemas. Para você deixar de focar no ambiente que está te aprisionando. Podemos observar o ambiente cauterizou a mente daquele homem, o ambiente cegou os olhos espirituais dele, que ele não viu Jesus. E segundo a história, se nós olharmos a Bíblia, era impossível Jesus chegar em um lugar e não ser notado. Aí ele vem com uma pergunta, no versículo 6. O texto diz o quê? Ele estava ali, um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos, no versículo 6. E Jesus vendo ele deitado, Jesus já sabia quem ele era. Que estava em um estado muito ruim há muito tempo. Jesus vem com a pergunta chave desta noite: queres ser curado?
Você quer ser curado? Você não vai olhar para o seu irmão. Olha aqui para mim. Em nome de Jesus. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Um dia eu vi o Cláudio Duarte dizendo que Jesus tinha um senso de humor muito elevado, né? Ele pergunta para um paralítico: quer ser curado? Ele pergunta para um cego: o que queres que eu te faça? Mas quando eu olho para essas perguntas de Jesus, eu tenho certeza, o texto diz aqui, acabamos de ler no versículo 6, e vendo Jesus esse deitado, sabendo, Jesus já sabia de tudo. Lembra que Jesus tinha os atributos de Deus? Mas mesmo assim ele pergunta por um paralítico: quer ser curado? Ele sabia a necessidade deste homem, mas creio eu, era para ver se o pedido deste homem estava alinhado com o céu. E a pergunta de Deus para mim e para você nesta noite: você quer ser curado? A pergunta de Jesus é a mesma pergunta também que ele fez para o cego: o que queres que eu te faça? Qual é a motivação do seu pedido para o Senhor? Deus vai responder a nossa pergunta, a nossa resposta. Segundo a motivação do nosso coração. Ver se a nossa resposta está alinhado com a vontade de Deus. Jesus não estava perguntando qual era o seu problema. Jesus não estava perguntando se era incurável. Deus não estava perguntando a sua condição financeira, se tinha recurso ou não para ser curado. Jesus não perguntou quanto tempo, mas sabendo que ele estava lá há muito tempo. Ei! E de repente, Deus não quer saber o quanto tempo você está sofrendo, Deus não quer saber o que você está sofrendo, Deus quer saber, Ele está te perguntando algo específico: você quer ser curado nesta noite? Deus não está perguntando quem fez você sofrer, Deus não está perguntando qual é a causa da sua dor, qual é a causa do seu sofrimento. Ah, pastor, é que há 30 anos atrás, o irmão na minha antiga igreja pisou no meu dedinho. Eu não estou menosprezando a sua dor, eu não estou menosprezando a tua história, eu estou querendo apontar dizendo, diante de uma pergunta do Senhor Jesus, nós precisamos saber o que responder. Deus está fazendo esta pergunta para a igreja nesta noite. Você quer ser curado?
Não importa qual o seu problema, meu irmão. Talvez seja um problema familiar. Ou só minha família tem problema? Uma liberação de perdão. Ou talvez é um pecado que está te atormentando, você está escravo de um pecado. Pastor, eu não venço a pornografia, eu não venço o adultério, eu não venço a mentira, eu não venço a fofoca. Eu estou ali, eu ando, mas quando eu vejo eu estou preso. Ei! Não é isso que o Senhor está te perguntando nesta noite. O que o Senhor está perguntando para a igreja de Cristo é: você quer ser curado? Você aí em casa, você que vai nos assistir por algum momento, você quer ser curado? Ou nós estamos tentando barganhar com o Senhor? Ou nós estamos tentando enganar o Senhor? Meu irmão, você pode enganar o pastor, você pode enganar o seu líder de PG, você pode enganar o seu pai. Eu falo isso para os meus filhos: você pode me enganar, meu filho, mas você não pode enganar o Senhor. E é por isso que o Senhor está dizendo: você quer ser curado? Talvez você está atormentado pela culpa. Culpa pelos erros do passado. Hoje eu estou igual e de repente. Hoje eu estou. A pergunta de Jesus para nós nesta noite: você quer ser curado? Talvez você está se arrastando há anos e anos. Sabe aquilo que você vai, aí parece que, quando você parece que está voando, bate lá e volta. Hoje Deus quer te libertar. Hoje Deus quer te curar. De verdade, meu irmão. Eu sinto que tem pessoas aqui paralisadas no trauma, no medo, na insegurança. Eu não sei o que você está preso. O que tem te prendido? O que tem te impedido de viver um milagre? O que tem te impedido de voar naquilo que o Senhor tem para você? Na sua empresa, nos seus negócios, crescer na empresa a qual o Senhor te colocou, crescer na profissão a qual o Senhor te colocou. O que está te atormentando há muitos anos? Ei, da mesma maneira que os médicos dos médicos decidiu ir a Betesda, o médico do médico está aqui hoje te perguntando: você quer ser curado? Não importa o tempo. Quantos anos o texto diz? 38 anos. Como eu falei do The Chosen, ali mostra ele com o corpo mirrado. Talvez ali por não andar, feridas pelo corpo todo. Mau cheiro, uma vida insalubre.
Podemos dizer que aquele homem estava em um estado precário. Jesus pergunta para ele: ei, o seu problema é grave? Segundo os médicos aqui, seu problema tem solução? A pergunta foi: você quer ser curado? E diante a esta pergunta, e por que Jesus faz esta pergunta? Não só porque ele tem senso de humor, mas que as perguntas de Jesus nos apontam a profundidade. E Jesus queria ir mais fundo com este homem, porque a resposta deste homem mostra algumas coisas que o prendia. Olha no versículo 7. O homem enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus está indo mais fundo. E a resposta deste homem é: eu não tenho ninguém. Eu vivo uma vida solitária. Eu vivo uma vida de amargura. Não tenho família, não tenho casa, não tenho mesa, não tenho ninguém por mim. E nada pior, meus irmãos, de uma pessoa chegar nesse estágio. Chegar no estágio de ponto de ser descartável. Mas olha que lindo. O que é descartável para o homem é o motivo de Deus mudar a rota. O que é descartável para a sociedade hoje, a sociedade está descartando. Não vale? Sai fora. Deus muda a rota. Lembra do texto que eu sou apaixonado? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. É completando esse texto. Talvez o homem era descartável, o homem nem para a família importava. Mas conveu, que Jesus passasse por lá. Talvez você se ache descartável. Eu nada sou, eu não tenho importância. Ninguém lembra de mim. Quem eu sou? Ó céus, ó vida. Deus está dizendo: você é importante. Você não é o centro do universo, como alguns pregadores contemporâneos dizem, né? Mas o meu sacrifício, a cruz, foi para você. Quando este homem diz: eu não tenho ninguém, ele está dizendo: há 38 anos eu padeço. Há 38 anos eu estou sofrendo. Vamos ser sinceros.
Quantas vezes a gente nos sente assim, mesmo repleto de muita gente? Se sente sozinho? Se sente esquecido? Ou só comigo? Jesus, você me esqueceu. Jesus, o Senhor me abandonou, meus amigos me abandonaram. Há 11 anos, eu fui abandonado. Até pelos meus familiares. Mas eu me lembro. Eu, Pamela, sozinhos em casa, colocávamos um louvor. Vai valer a pena. E valeu. E vale todos os dias. Por quê? Deus não pode se esquecer da gente. Mediante a confusão do homem, ele não soube o que responder. Mas lembra, Jesus toma a iniciativa. Jesus fala com este homem. E a Bíblia diz o quê? Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Diante de uma pergunta, veio uma ordem. Diante desta pergunta, Deus libera uma ordem. No versículo 6, Jesus pergunta: o que queres? Queres ser curado? No versículo 7, o homem responde: Jesus, não tenho ninguém. E Jesus vai mais profundo, o homem mostra quem realmente ele é. Aí no versículo 8, Jesus vem com uma ordem do céu: levanta-te, tome o teu leito e anda. Ei, eu queria que eu e você pegasse isso no nosso espírito. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim hoje? Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? Sabe o que o Senhor está dizendo para a igreja de Cristo hoje? Ei, levanta-te e anda. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Ei, aquele que ordena em sua direção, ele é poderoso para fazer a palavra se tornar realidade. Ele tem poder para fazer a palavra se tornar realidade. Da mesma maneira, meu irmão, que Deus ordenou aquele homem, hoje Deus está ordenando a sua igreja: levanta-te e anda, levanta-te, levanta-te. Você não foi feito para estar prostrado, você não foi feito para estar em cima de uma cama, você não foi feito para estar paralisado. Hoje Deus está ordenando sobre a minha vida e a sua vida: levanta-te. Você não foi chamado para estar deitado. Você foi chamado para andar. E andar e fazer as boas obras do Senhor. Meu irmão, Ele ordena e Ele realiza. E o versículo 9, ele encerra este texto dizendo: imediatamente.
O homem ficou curado e tomou o seu leito e andou. Olha que interessante. Para a mulher samaritana, ela deixa o cântaro e vai. E para este homem, ele pega a maca e vai. O que é a maca? São as cicatrizes. As cicatrizes é o sinal que você venceu. As cicatrizes é a prova legal do céu dizendo: ei, levanta-te. A sua história não vai parar aqui. Talvez para este homem não havia mais perspectiva. Talvez para este homem não tinha mais história. Mas o Senhor de misericórdia gerou misericórdia no lugar de misericórdia e mudou a história deste homem. Ele pega o leito e vai testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. Diante de uma pergunta do Senhor, a resposta era o quê? Sim, quero ser curado, não quero ser curado. Ele conta, abre o seu coração. E um outro detalhe, ele abre o coração para a pessoa certa. Não foi para o Instagram, não foi para as redes sociais, ele foi para o Senhor. Não tenho ninguém, há 38 anos eu padeço, mas quando Jesus está na casa, acontecem maravilhas. Meu irmão, Deus está apontando a sua igreja. A igreja não foi feita para estar parada. A igreja não foi feita para ser paralisada. A igreja foi feita para marchar. Você foi feito para viver de milagre. E da mesma maneira que Jesus fez uma pergunta para este homem e um decreto para este homem, Jesus faz para a sua igreja nesta noite. A pergunta é: quer ser curado? E o decreto é: levanta-te, pegue a sua cama e anda. Levanta-te, pega a sua cama e anda. Você não vai ser mais paralisado. Deus está apontando. A misericórdia chegou. O milagre chegou. E hoje Ele quer selar isso na mesa. Tomara que você que está em casa já tenha preparado a sua ceia. Se não, corre ali, pega um pão, pega um suco. Não tem de uva, pega qualquer suco. Não tem suco, pega água. Mas celebre a mesa do Senhor. Celebre os milagres. Deus está chamando. Igreja de Cristo, eu tenho milagres para você. O presbítero Fábio começou falando sobre milagre. Cadeias se abrindo. Essa é a igreja de Cristo. E milagres naturais, sobrenaturais. Eu tenho olhado aqui, tenho visto vários milagres. Esse é só o começo.
Esse foi só o começo para a vida deste homem. Ele, não sei quantos anos ele tinha, diz que 38 anos ele padecia disso. Eu me lembro do The Chosen, ele saindo andando. Eu fui curado. Ele me curou. Ele é misericordioso. Deus vai fazer na sua história. Deus é especialista de levantar aqueles que não são, para se tornarem algo poderoso na face da terra. Eu tenho falado isso há muitos anos. Deus está fazendo algo no Brasil. E vai continuar fazendo. Mas eles não vai fazer pelas grandes denominações, pelos grandes homens, nomes. Ele vai fazer pelos improváveis. E sabe quem é o improvável? Faz assim, ó. Meu pastor dizia isso, faz assim. É você, meu irmão. Levanta-te. Levanta-te. Não para. Não sou corintiano não, mas às vezes tem, não para, não para, não para. Aí vão me zoar, quer ver? Não para, meu irmão. Continue caminhando. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Ele vai mudar a rota quantas vezes necessário. Mas vamos fazer um acordo aqui? Vamos dar trabalho para Jesus, não tiver que mudar a rota toda hora, meu irmão. Mudou uma vez já para você, amém, vou continuar, Jesus. Vou toda hora mudar a rota. Não. Deus já fez, vamos continuar caminhando. Ele vai fazer. Ele vai mudar. Ele é Deus. Ele continua vivo e continua fazendo. O Evangelho de João não foi para testificar que ele tinha os mesmos atributos e fazia as mesmas obras. Ele vai fazer. Não estou ordenando a Deus, quem sou eu, né? Eu determino Deus, não. Mas a Bíblia me garante que Ele age para aqueles que nele esperam. Ele age para aqueles que o amam. Ele age para aqueles que crê. E olha que interessante. Às vezes Deus age até para quem não crê, que esse homem é assim, não mostra, ele não crê. Talvez você está aqui, não crê em nada. Hoje Deus vai gerar algo do céu no seu coração. E você vai começar a crer. Deus vai fazer milagres que você vai falar, meu Deus, o que é isso? Não tem outra explicação. Você vai crer. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Se coloque de pé. Chamar o Alê, a Debe aqui, para nos ajudar na ceia. Pode pegar. Chamar o Pedro. E chamar a tia Gênia aqui. Deve dar o mais pesado por... Isso. Meu irmão, a mesa
nos aponta para algo sobrenatural. Quando você vai ler o texto na ceia, o texto diz: fazei isso em memória de mim até que. É um sinal profético, é um sinal da divindade do Senhor. E é um sinal que a igreja está dizendo: eu estou te esperando. E hoje é a ceia do o que queres ser curado. O texto diz: examine o homem a si mesmo. Quando ele diz examine o homem a si mesmo, ele não está tirando ninguém da mesa. Ele só está dizendo: ei, na mesa eu te dou oportunidade. Na mesa eu curo. Na mesa eu liberto. Na mesa eu restauro. Na mesa eu dou destino. Na mesa eu restituo. Restituição. Jesus está dizendo: você quer ser curado? E de verdade, meu irmão, eu creio que Jesus está dizendo para algumas pessoas nesta noite aqui: você quer ser curado? Você não precisa responder para mim, você precisa só responder para o Senhor. Nesta noite eu creio, se você for sincero na presença do Senhor e dizer: eu quero ser curado. Eu creio, e não é algo místico, não é algo não, mas eu creio que no momento que você estiver partilhando da ceia, no momento que você estiver ingerindo os elementos da ceia, o pão que representa o corpo de Cristo, e o sangue, e o suco de uva que representa o sangue da nova aliança, eu creio que o Senhor pode gerar imediatamente a cura, imediatamente da forma que foi com este homem paralítico. E você levantar, pegar a sua cama e ir embora. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para a eternidade. Ei, você quer ser curado? Ei, você quer ser curado? Ei, você quer ser curado? Se você quer ser curado, a palavra do Senhor é: levanta-te e anda. Levanta-te e anda, levanta-te e anda, igreja. Desta maneira nós abençoamos os elementos. Abençoamos o suco de uva, abençoamos o pão, símbolos que representam a tua glória, símbolos que representam o Senhor, símbolos que representam o Deus de misericórdia. Ao tomarmos esta ceia, algo do céu aconteça. Nós abençoamos esses elementos. Meu irmão, posso te dar uma dica? Não fique fora da ceia do Senhor. Ah, pastor, mas eu era de uma igreja que... Meu irmão, nós estamos dizendo, eu como autoridade espiritual, eu declaro, pode tomar ceia. Examine o seu coração, que esta ceia seja uma ceia de vida, de milagre, que esta ceia seja uma aliança sua com o Senhor, dizendo: eu nunca mais serei o mesmo, eu vou viver de glória em glória, de vitória em vitória. Esta ceia vai representar o sim, porque eu quero o milagre. Eu quero ser curado. Eu quero viver na tua presença.
eu quero caminhar até o final nos pés do Senhor Jesus. Eu não vou largar a mão, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão do arado, eu vou permanecer. Eu vou dizer para o Senhor: eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser curado. E mediante esta resposta, o Senhor vai dizer: seja curado, levanta-te, levanta-te. Eu vejo pessoas espiritualmente falando, se levantando de uma paralisia espiritual. Eu vejo pessoas sendo curadas fisicamente. Seja curado. Hoje é noite de cura. Talvez a sua cura, a sua doença seja emocional. O Senhor vai entrar nas suas emoções e vai ser curado. Seja curado em nome de Jesus. Pode entregar os elementos em nome de Jesus.